Uma situação bem comum que temos em nossos desenhos é a necessidade de se cortar as geometrias. Aqui no Solid, para fazer essa operação, utilizamos a ferramenta Aparar. Nesta aula, vamos aprender as ferramentas Aparagem Ativa, Aparar Canto e Aparar e Remover Parte Interna e Externa. Eu utilizei as linhas infinitas para me auxiliar aqui na construção e eu desenhei um eixo escalonado. Só que agora está um pouco difícil de vê-lo, pois agora eu tenho que aparar essas minhas linhas para terminar o meu desenho. Para fazer esse corte, eu utilizo a ferramenta Aparar Entidades. Eu clico e vamos utilizar a aparagem ativa. Essa ferramenta é a mais fácil, a mais tranquila e vai ser a que a gente mais vai utilizar. Ela é bem simples, basta você clicar e arrastar e ela vai cortando tudo. Eu clico e arrasto, por exemplo, vou fazer interno aqui, eu clico, arrasto, clico e arrasto. E observe que ela corta a entidade até as próximas intersecções que ela havia. Por exemplo, vou desenhar uma circunferência aqui, vou desenhar uma reta cruzando essa minha circunferência. E agora eu vou aparar ela aqui dentro, quando eu arrastei, e ela foi até o próximo cruzamento, até o próximo obstáculo. Vou dar um Ctrl Z, e agora observe, eu vou fazer o corte mais aqui, e ele vai até o próximo obstáculo. Vamos ver agora que, na verdade, essa ferramenta Aparagem Ativa, ela não serve somente para parar, ela funciona também como uma opção de estender. Eu vou fazer aqui um arco, não que seja um objetivo, apenas como para demonstrar. Vou fazer um arco aqui. Ok. Vou selecionar a Aparagem Ativa. Eu vou pressionar a minha tecla Shift do teclado, vou deixá-la pressionada, vou clicar sobre a entidade. Olha só, eu posso estendê-la. E observe que, como nesse caso é uma superfície curvilínea, eu não consigo fechá-la. Consigo até um máximo, por exemplo. Eu clico e olha, estendi. Eu vou pressionar Shift, clico nela e posso estendê-la até aqui. Mas observe, por exemplo, que com a S-Spline, ela não funciona como extensão. Ela apenas funciona como uma redução. Eu vou pressionar Shift, clico na minha geometria e ela não estende. Ela apenas diminui. Eu vou clicar aqui, ó. Agora a reta. Eu vou pressionar Shift, eu clico e eu consigo estendê-la, mas também consigo reduzi-la. Eu apaguei aquele meu desenho anterior e eu fiz esse desenho aqui. Eu quis desenhar aqui os trilhos de um trem, sendo que esses dois retângulos são os trilhos, as barras de ferros, e esses demais são as tábuas de madeira. Só que para o meu desenho ficar mais claro, eu preciso apagar essas linhas aqui, pois como a minha barra está sobreposta à barra de madeira, fica mais claro, correto? Para fazer essa paragem, eu posso selecionar aqui Aparar Entidades, Aparar e Remover a Parte Interna. E como esse comando vai funcionar? Eu seleciono essas duas linhas, pois eu quero apagar o que está entre as duas linhas, correto? E agora eu simplesmente seleciono a linha. E observe que quando eu aproximo o mouse da minha linha, ele já mostra para mim o que ele vai aparar. Olha só. E basta eu clicar sobre a linha e ele vai aparando. Eu posso utilizar, claro, a aparagem ativa, só que como o meu objeto é grande, né? Eu tenho que fazer um zoom para tomar cuidado para não errar. Então, o que essa ferramenta, na verdade, me oferece é uma praticidade, porque eu simplesmente vou selecionando as retas e ele vai aparando. Agora vamos utilizar a mesma ferramenta, só que vamos utilizar Aparar e Remover a Parte Externa. Vamos ver qual é a diferença dela. Eu vou selecioná-la, vou selecionar também
as duas retas, mas observe que ele vai fazer o contrário dessa ferramenta. Essa ferramenta cortou daqui. Essa paragem e remover a parte externa, ele vai manter esse interno e vai remover os externos. Da mesma forma, quando eu aproximo meu mouse, eu posso ver o que ele vai remover. E olha só. Eu apaguei o outro desenho e fiz um outro desenho aqui, bem simples, só para que possamos entender a lógica da próxima ferramenta. A próxima ferramenta, em aparar entidades, é a ferramenta Canto. Essa ferramenta, eu vou selecionar duas arestas, por exemplo estas, e ele vai remover todas as entidades que tiver aqui para formar um canto. Mas repare que essas retas estão interceptando. Então eu vou clicar nessa, depois nessa, e ele formou o canto. Eu clico, por exemplo, nesta e nessa, ele formou o canto. Mas observe essa aqui. Eu clico nessa e nessa, e ele fala que a entidade já forma um canto com a entidade selecionada. Isso porque as retas não estão mais se interceptando, elas já estão formando aqui um canto. Eu voltei àquele Preview Eixo anterior, só para a gente visualizar que, na verdade, essa ferramenta Canto, ela também é utilizada de outra forma. Na verdade, dessa outra forma, ela é muito mais utilizada. Vou selecionar aqui, Canto, e eu quero fazer um canto entre esta aresta e essa daqui. E basta eu clicar sobre as duas e ele automaticamente faz um canto entre elas. E eu posso fazer isso com qualquer entidade. Mas observe agora o seguinte, eu vou fazer dois arcos aqui. Vou fazer mais outro. Vou selecionar novamente minha ferramenta Canto. Vou clicar sobre os dois. E ele também faz um canto. Vou fazer isso também para um arco e uma linha. Canto. E olha só, ele ajustou para formar o canto. Bom, pessoal, vimos nesta aula como utilizar a ferramenta Aparar. Esta ferramenta é com certeza uma das mais importantes, pois em todos os nossos desenhos nós vamos utilizá-la. Continue praticando!